Gosto de todos os solos do Gilmour. Digo-o muitas vezes. Eu digo que acredito nas notas da capa do novo disco. Nós damo-nos bem. Na semana passada, enviei um e-mail ao Roger sobre uma pequena questão e trocamos um e-mail que foi divertido. Por detrás das luzes do palco, havia lutas pelo poder, processos judiciais prolongados e uma guerra silenciosa no valor de centenas de milhões de dólares. Da fama e do legado às verdades enterradas durante meio século, tudo está agora a ser exposto. Esta já não é apenas uma história sobre música, mas um confronto entre dois ícones. E neste vídeo, toda a verdade será revelada. Language Not Registered for Generation, David Gilmour juntou-se aos Pink Floyd, substituindo o seu velho amigo Syd Barrett, que nessa altura sofria de uma grave doença mental. A única contribuição que restou de Barrett foi Jug Band Blues do álbum A Saucer Full of Secrets, o primeiro projeto com Gilmour. A partir daí, a banda entrou numa fase de transição fundamental, passando do rock psicadélico para estruturas sonoras complexas e baseadas em conceitos. Gilmour trouxe uma voz clara, uma técnica de guitarra refinada e estabilidade no estúdio. A partida de Barrett deixou um vazio, e foram Gilmour e Roger Waters que o preencheram. Um inclinando-se para a melodia, o outro para o conceito. Este período viu os Pink Floyd experimentarem novas formas de contar histórias através do som em metal e obscurecido pelas nuvens. Language Not Registered for Generation, The Dark Side of the Moon, foi lançado, tornando-se um marco mundial. Waters foi responsável pelo conceito e pelas letras, enquanto Gilmour se encarregou dos vocais e da estrutura melódica principal. O álbum vendeu mais de Language Not Registered for Generation milhões de cópias e permaneceu nas tabelas da Billboard durante a Language Not Registered for Generation semanas. Beneath the Glory, Waters começou a afirmar o controle, enquanto Gilmour mantinha discretamente o núcleo sônico. Quando questionado sobre a sua colaboração, Gilmour disse simplesmente: "Equilibramo-nos na música, mas nem sempre no pensamento." 2 anos mais tarde, Wish You Were Here foi gravado em Abbey Road como despedida de Syd Barrett. Uma tarde, Barrett visitou inesperadamente o estúdio, com a cabeça rapada, quase irreconhecível. Até que Waters, em lágrimas, disse o seu nome. Mais tarde, Gilmour recordou: "Sabíamos que ele estava muito longe, apesar de estar mesmo à porta." O álbum tornou-se uma mistura de perda e lembrança, marcando o ponto em que Waters assumiu o comando do conteúdo da banda, enquanto Gilmour se concentrou em elementos técnicos e melódicos. Language Not Registered for Generation, os animais chegaram com um tom político acentuado. Waters utilizou as imagens de cães, porcos e ovelhas como metáforas da sociedade britânica. Gilmour compôs o riff principal de Dogs, embora a sua contribuição não tenha sido totalmente creditada. Disse uma vez: "Senti que a música estava a ser confinada às metáforas do Roger." As divergências transformaram-se gradualmente em distância. Durante as sessões de gravação, Waters exigia repetições intermináveis e edições microscópicas. Esse perfeccionismo adensou a atmosfera no estúdio. Language Not Registered for Generation, The Wall foi lançado, marcando o momento em que Waters assumiu o controle criativo total. O projeto era uma reflexão profundamente pessoal sobre o isolamento e a fama. Gilmour fez contribuições importantes para Comfortably Numb e Run Like Hell, mas sentindo-se posto de lado, começou a afastar-se da banda. Durante a digressão de Wall, os concertos foram monumentais. Nos bastidores, os membros mal se falavam. Waters tinha o seu próprio camarim. Gilmour ficava no outro andar. Richard Wright foi dispensado como membro oficial durante os ensaios. Os espetaculares espetáculos escondiam uma relação já quebrada. No final de Language Not Registered for Generation, os Pink Floyd tinham atingido o seu auge comercial, mas também a sua fratura mais profunda. The Wall foi um enorme sucesso. Waters chamou-lhe A Minha História, enquanto Gilmour via-o como o muro entre nós. Nenhum dos dois estava errado, foi simplesmente o momento em que a música já não os conseguia manter unidos. A partir dessa altura, os Pink Floyd entraram numa nova era em que as notas foram gradualmente substituídas por documentos legais. A breve reunião, Language Not Registered for Generation, foi lançada a versão final, mas David Gilmour considerou-a um álbum a solo de Roger Waters, e não um disco dos Pink Floyd. Todos os conceitos e letras foram escritos por Waters, enquanto o papel criativo de Gilmour se reduziu à atuação. O álbum alcançou sucesso comercial dentro da banda. As tensões tinham atingido o seu limite. 2 anos mais tarde, Waters anunciou a sua saída, declarando que os Pink Floyd tinham ficado sem criatividade. Gilmour respondeu com ação, continuando a banda com Nick Mason. Antes disso, Waters tinha enviado uma carta oficial à EMI, a pedir a rescisão do contrato e a declarar que os Pink Floyd eram uma força gasta. A resposta de Gilmour foi fria: "Se te fores embora, nós continuamos." Waters retorquiu: "De qualquer forma, nunca fizeste nada.
Depois dessa troca de palavras, não se falaram durante a Language Not Registered for Generation anos. Language Not Registered for Generation, Waters processou Gilmour e Mason por continuarem a usar o nome Pink Floyd. O caso girava em torno da propriedade intelectual da marca e de bens simbólicos como o Flying Pig. O caso arrastou-se até Language Not Registered for Generation. Quando foi resolvido fora do tribunal, Gilmour e Mason manteve os direitos de tocar e lançar música sob o nome Pink Floyd, enquanto Waters manteve os direitos sobre a parede e todos os símbolos visuais associados. Embora a AMI se tenha mantido neutra, os meios de comunicação social da altura chamaram-lhe o maior divórcio cultural da história do rock. Imediatamente após garantir o direito de continuar a banda, Gilmour começou a produzir um lapso momentâneo de razão. Language Not Registered for Generation. O álbum tinha um som contemporâneo centrado na guitarra e na melodia. Afastando-se do tom filosófico pesado de Watt, ele convidou Richard Wright de volta. Apesar de Wright ter sido creditado apenas como músico de sessão, Gilmour explicou: "Eu queria o Richard ao meu lado. Isso fez com que os Pink Floyd se sentissem mais completos." A digressão mundial de 2 anos rendeu mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares, provando que os Pink Floyd continuavam vivos mesmo sem uma das suas forças fundadoras. Os anos de Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation marcaram um período temporário de estabilidade. Gilmour, Mason e Wright trabalharam juntos em The Division Bell, um álbum com um tom mais suave e introspectivo centrado na ligação. As letras, co-escritas pela esposa de Gilmour, Polly Sampson, falavam do silêncio da comunicação e do não dito, um reflexo silencioso da relação fraturada entre Gilmour e Waters. Quando questionada sobre o significado do álbum, Gilmour disse: "Não escrevo para enviar mensagens a ninguém, mas se alguém ouvir alguma coisa, talvez tenha razão." A digressão atraiu mais de milhões de espectadores, solidificando a posição de Gilmour como guardião do legado dos Pink Floyd. Mesmo assim, Waters continuou os seus ataques públicos. Em várias entrevistas durante o início dos anos Language Not Registered for Generation, afirmou que os Pink Floyd tinham morrido comigo em Language Not Registered for Generation. A tensão só diminuiu quando surgiu um convite especial para o concerto Live Language Not Registered for Generation em Londres. Em Language Not Registered for Generation, Bob Geldof, o organizador do evento, persuadiu ambas as partes em nome da caridade global. Após semanas de negociações, Gilmour, Waters, Mason e Wright concordaram em reunir-se apenas uma vez. A Language Not Registered for Generation de Hulho de Language Not Registered for Generation. O público testemunhou o inimaginável. Os 4 membros partilharam o mesmo palco após Language Not Registered for Generation anos. Eles tocaram 4 músicas, incluindo Comfortably Numb e Wish You Were Here. O aperto de mão final encerrou uma atuação transmitida para centenas de milhões de espectadores em todo o mundo. O evento Live Aid fez com que os fãs acreditassem que a separação estava curada. Mas para os envolvidos, foi apenas temporário, um momento fugaz em que a música se elevou acima do conflito, apenas para dar lugar mais uma vez ao silêncio. Os tensos silêncios após os 8 Pink Floyd, ao vivo, entraram num longo período sem qualquer atividade coletiva. David Gilmour concentrou-se na sua carreira a solo, lançando a digressão On an Island in Language Not Registered for Generation, uma série de espetáculos cuidadosamente encenados, marcados por cenários íntimos e emoções profundamente pessoais. Roger Waters também iniciou a digressão ao vivo de Dark Side of the Moon nesse mesmo ano, realizando mais de Language Not Registered for Generation espectáculos em todo o mundo. As 2 viagens correram em paralelo como correntes gêmeas do mesmo legado que nunca mais se cruzaram. Em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation, Richard Wright faleceu de cancro do pulmão aos Language Not Registered for Generation anos. No memorial, Gilmour disse que como Wright, a alma do som dos Pink Floyd tinha desaparecido. A sua morte levou embora a única pessoa capaz de manter o equilíbrio entre Gilmour e Roger Waters. Nick Mason recordou-o como o homem que trazia sempre a calma quando todos os outros discutiam. Waters deixou apenas uma mensagem curta, dizendo que estava triste com a morte de Wright e que sabia que nunca mais teria oportunidade de falar com ele. The Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Waters New The Wall. Ao vivo, uma versão moderna do álbum de Language Not Registered for Generation. Com Language Not Registered for Generation espetáculos e quase $500 milhão em receitas, tornou-se uma das digressões mais bem-sucedidas da história. O muro de tijolos gigante construído sobre o palco simbolizava tanto a conquista quanto a distância entre ele e seus antigos companheiros de banda. Em uma entrevista, Waters disse:
Cada tijolo é um pedaço da história da minha vida, e eu não preciso de mais ninguém para completá-la. In Language Not Registered for Generation, Gilmour e Mason lançaram The Endless River, o último álbum sob o nome Pink Floyd. Construído a partir de gravações inacabadas de Wright, serviu como despedida. Gilmour explicou: "Não planeamos um regresso. Esta foi simplesmente uma forma pacífica de encerrar a história." O álbum alcançou o primeiro lugar em mais de Language Not Registered for Generation países, tornando-se a última vênia dos Pink Floyd ao público. Um ano mais tarde, Gilmour lançou Rattle That Lock, um álbum a solo com um tom mais alegre, inspirado na poesia e na vida familiar. Viveu com Polly Samson e os seus filhos em Sussex, trabalhando num pequeno estúdio em Riverside. Entretanto, Waters prosseguiu o seu próprio caminho com Is This the Life We Really Want? Um álbum politicamente carregado que exprime a sua indignação contra a guerra e as políticas globais. Afirmou: "A música tem de falar por aquilo que os políticos calam." Entre estas duas direções opostas, começaram a ressurgir velhas tensões. Numa entrevista em Language Not Registered for Generation, Gilmour declarou que os Pink Floyd tinham realmente acabado. Pouco depois, Waters reagiu nas redes sociais, acusando Gilmour de ter retirado o seu nome do sítio web oficial da banda. A disputa rapidamente se espalhou entre os fãs. Alguns acreditavam que Gilmour estava a proteger o legado, enquanto outros argumentavam que Waters tinha sido excluído da própria criação que ajudou a construir. No final da década de Language Not Registered for Generation, Gilmour tinha quase desaparecido dos olhos do público. Passava os dias a gravar em casa, reinterpretando peças de guitarra clássica e aparecendo apenas em pequenas atuações de caridade. Waters, pelo contrário, manteve-se muito visível nos palcos internacionais, expressando abertamente as suas opiniões sobre Israel, os Estados Unidos e a Ucrânia. Alguns dos seus comentários foram alvo de fortes críticas, chegando mesmo a ser rotulados de divisionistas, mas outros defenderam-no, chamando-lhe um artista, sem medo de dizer verdades incômodas. No meio destes extremos, a memória de Richard Wright tornou-se cada vez mais viva. Ele era frequentemente visto como a ponte final entre David Gilmour e Roger Waters. Quando essa ponte desaparecia, o equilíbrio do grupo desaparecia com ela. Nick Mason disse uma vez que se Wright ainda estivesse vivo, as coisas poderiam ter sido diferentes porque ele conseguia acalmar Roger com apenas um sorriso. Tanto David Gilmour como Roger Waters aperceberam-se de que os Pink Floyd tinham crescido muito para além da estrutura de uma banda, tornando-se parte do patrimônio cultural global. Mas nenhum deles queria continuar a preservá-lo em conjunto. Numa entrevista da Language Not Registered for Generation, Gilmour disse calmamente que estava satisfeito com o presente e que já não se preocupava com o passado. O silêncio durou até as redes sociais reacenderem tudo. Um único tweet em Language Not Registered for Generation fez com que os Pink Floyd voltassem a ser o foco do mundo. O acordo polêmico. No início da nova década, o longo conflito entre David Gilmour e Roger Waters, que se arrastava a quase Language Not Registered for Generation anos, irrompeu publicamente nas redes sociais. Em fevereiro da Language Not Registered for Generation, a mulher de Polly Samson, Gilmour, tweetou que Waters era antissemita e apologista de Putin. Gilmour respondeu imediatamente: "Tudo o que ela disse é verdade." A declaração curta, mas decisiva, desencadeou uma tempestade, marcando uma das raras ocasiões em que Gilmour tomou abertamente partido. Waters ripostou: "O David pensa que ele é os Pink Floyd." A troca de palavras transformou uma disputa silenciosa num confronto público. A partir desse momento, os Pink Floyd voltaram à ribalta. Os mídia revisitaram o passado, desde a batalha judicial de Language Not Registered for Generation até as breves reuniões que se seguiram. Entretanto, a aquisição do catálogo de música dos Pink Floyd pela Sony, iniciada em Language Not Registered for Generation, permaneceu envolta em secretismo. No final de Language Not Registered for Generation, o negócio foi finalizado por cerca de milhões de dólares. O acordo abrangia os direitos de imagem da música e a marca global, uma das maiores transações na história da música britânica. Um representante da Sony afirmou que o objetivo era preservar e manter o legado dos Pink Floyd para as gerações futuras. Mas, de acordo com várias fontes da indústria, as negociações foram repetidamente adiadas devido a desacordos entre Gilmour e Waters sobre as condições de lucro. Enquanto a venda continuava a chamar a atenção, Roger Waters lançou The Dark Side of the Moon Redux em setembro de Language Not Registered for Generation, uma versão regravada do lendário álbum de Language Not Registered for Generation, com vozes mais profundas, instrumentação esparsa e longos monólogos introspectivos. Waters explicou que queria contar a sua própria história, não a de outra pessoa. Para David Gilmour, no entanto, parecia uma intrusão na parte mais sagrada do seu legado. Numa entrevista, comentou que algumas coisas deviam ser deixadas em paz.
Os pontos de vista opostos dividiram a comunidade de fãs. Alguns viram-na como uma reinvenção artística, outros como um ato de profanação do passado. Na mesma altura, as autoridades europeias reagiram fortemente a certas imagens da digressão ao vivo dos Waters, sobretudo depois de o concerto de Frankfurt ter sido cancelado devido a acusações de utilização de imagens controversas. Waters respondeu: "Não tenho qualquer intenção de voltar a juntar-me. Os Pink Floyd já fizeram o seu trabalho." As palavras soaram como uma declaração final. Do outro lado, Gilmour permaneceu em silêncio. Não ripostou, dizendo apenas numa rara entrevista: "Quero deixar o passado descansar." Em junho de Language Not Registered for Generation, Gilmour reapareceu numa conversa com a BBC Radio Language Not Registered for Generation, juntamente com Polly Sampson. Ela disse: "As pessoas ainda confundem Roger com David, e isso deixa-me louca. O David já sofreu tantos mal-entendidos." A conversa ofereceu um vislumbre do lado privado do seu conflito público. No mesmo programa, Gilmour sublinhou: "Já não ando à procura de reconhecimento. Eu só quero escrever música." Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation. Gilmour lançou Lock and Strange, o seu primeiro álbum a solo em quase uma década, produzido por Charlie Andrew. O álbum incluía partes de teclado retiradas de antigas gravações de Richard Wright. O título, Lock and Strange, parecia uma reflexão sobre a sua própria viagem. As canções tinham um tom calmo, impregnado de nostalgia e aceitação. No final de Language Not Registered for Generation, os Pink Floyd já não eram uma banda, mas um símbolo dividido. Uma metade ligada ao legado musical, a outra a um debate interminável. Tudo parecia estar resolvido até que Gilmour decidiu reaparecer no ano seguinte com uma declaração que captou a atenção do mundo. Quando as tensões atingiram o seu auge, David Gilmour regressou, desta vez para fechar todas as portas ainda abertas. A confissão final: em outubro de Language Not Registered for Generation, David Gilmour fez Language Not Registered for Generation Enos e, pela primeira vez, falou definitivamente sobre o futuro dos Pink Floyd. Numa entrevista ao Music Radar, a Language Not Registered for Generation de outubro afirmou claramente: "Não há qualquer hipótese de eu fazer isso." A resposta breve e resoluta pôs fim a todas as especulações sobre uma possível reunião com Roger Waters. O seu tom não era zangado, apenas cansado, como alguém que já tinha testemunhado demasiados ciclos entre o passado e o presente. A Language Not Registered for Generation de outubro. Numa conversa com o Independent, Gilmour elaborou: "Temos diferenças de caráter muito profundas na forma como tratamos as outras pessoas." A observação foi tomada como uma declaração oficial, fechando qualquer hipótese de reconciliação, mesmo em sonhos. Também nesse mês, Gilmour confirmou uma digressão a solo até Language Not Registered for Generation, com paragens na Europa e na América do Norte. O calendário refletia o seu contínuo impulso criativo, bem como a sua decisão de seguir em frente sozinho, longe do peso da memória. Entretanto, Roger Waters continuou o seu próprio caminho. Numa entrevista em setembro, disse simplesmente: "Ele tem direito ao seu silêncio." O comentário soou tanto a aceitação como a uma nota tranquila de tristeza. Os dois homens já não pareciam zangados, apenas indiferentes. Ao mesmo tempo, Pink Floyd at Pompeii. 1960. Language Not Registered for Generation foi relançado em formato IMAX, atraindo tanto os fãs de longa data como novos públicos. Os espectadores revisitaram a imagem de 4 jovens músicos a atuar no meio de ruínas antigas. Uma visão que os críticos consideraram um tributo sem palavras. Waters não esteve presente na projeção. Gilmour enviou uma breve mensagem de gratidão. "Esses anos continuaram a ser a melhor parte da nossa juventude." Nos bastidores, a conversa final de Gilmour com a BBC Radio Language Not Registered for Generation revelou um estado de espírito diferente. Disse que estava farto de responder a perguntas sobre Roger Waters e que o silêncio talvez fosse a melhor resposta. A sua voz era calma, sem raiva ou ressentimento. A sua família confirmou que seria a última vez que abordaria o assunto. Nick Mason, o único que ainda mantém contato com ambos, observou mais tarde que nunca se reconciliaram. Continuaram a ser duas metades inseparáveis da mesma história. Gilmour encerrou Language Not Registered for Generation como uma série de concertos intimistas, apresentando uma mistura de clássicos e novos temas de Luck e Strange. No final de cada encore, disse apenas uma frase: "Obrigado por terem ficado comigo tanto tempo." Para a pública, foi como uma despedida silenciosa, não oficial, mas profundamente significativa. Embora os meios de comunicação social tenham continuado a girar em torno dos seus conflitos, ambos pareciam tê-los ultrapassado. Waters prosseguiu seu trabalho político, enquanto Gilmour se voltou para a família e para a música.
Os amigos que outrora partilharam o palco, Mason Wright Barrett, vivem agora apenas na memória. Mais de meio século depois de David Gilmour ter entrado pela primeira vez no estúdio dos Pink Floyd. Essa viagem terminou em silêncio, sem guitarras, sem luzes de palco. Apenas o eco das melodias que outrora tinham mudado a história da música. Ele e Roger Waters seguiram caminhos separados. Cada um carregava metade da alma daquela banda lendária. Se cresceu com Wish You Were Here, ou se encontrou em Comfortably Numb, partilhe a sua opinião abaixo. A música dos Pink Floyd ainda ressoa no mundo de hoje? Não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias sobre as lendas que moldaram a história do rock.